Com a palavra, o líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira, em seguida o senador Aníbal Diniz. Vossa Excelência dispõe do tempo regimental de 20 minutos, mas, obviamente, na sessão de sexta-feira temos aí uma tolerância maior, caso seja necessário. Obrigado, presidente. Uma palavra, senador, líder do PSDB, Aloysio Nunes Ferreira. Senhor presidente, senhores senadores, eu usualmente venho à tribuna, senhor presidente, cumprindo o meu dever de senador da oposição, para tratar de temas políticos onde geralmente eu me contraponho à posição do governo. Essa é a função da oposição, Vossa Excelência sabe disso. Mas hoje eu gostaria de tratar de um tema para o qual eu acho que seria preciso uma enorme convergência de ações, de opiniões e de ações aqui no Senado. Vossa Excelência sugeriu, na esteira da decisão da mesa diretora, que nós escolhêssemos temas de interesse geral, temas complexos, para debatermos sobre eles entre nós em busca de soluções. Eu já queria colocar na pauta um desses temas, que é talvez mais perto da vida concreta dos cidadãos do que as grandes questões institucionais. Mas é um problema gravíssimo que está acontecendo no Brasil hoje. Eu me refiro à crise financeira profunda em que estão mergulhadas as santas casas de misericórdia e os hospitais filantrópicos do nosso país. Crise profunda e que afeta de uma maneira dramática a população que recorre aos hospitais filantrópicos e às santas casas para o atendimento médico, atendimento ambulatorial, especialmente atendimento ambulatorial e média complexidade. Vossa Excelência sabe que foi prefeito, foi governador dos bons. E seu irmão foi senador, seu pai foi deputado federal. A Constituição da República, de 1988, afirma que a saúde é direito de todos. E na esteira dessa afirmação, criou-se o Sistema Único de Saúde. Os constituintes reconheceram que, para atender a saúde do povo brasileiro, em todas as suas regiões, em todos os graus de complexidade, o Estado brasileiro, o setor público, não poderia, o setor público estatal, não teria condições de cumprir essa missão tão generosa que consta da nossa Constituição. Daí porque, na própria Constituição, se chama a coparticipação nesse atendimento das instituições filantrópicas sem fins lucrativos. O fato, senhor presidente, é que, promulgada a Constituição, foi crescendo a participação dessas instituições no atendimento à saúde. Hoje, as santas casas e hospitais filantrópicos do Brasil são responsáveis por 57% da assistência pelo Sistema Único de Saúde do país, o SUS, segundo dados do Ministério da Saúde. Em alguns municípios, mais de 1.000 municípios do nosso país, a Santa Casa é o único ponto para o qual se convergem aqueles em busca de tratamento. Não tem outro. É a Santa Casa, em mais de 1.000 municípios do nosso país. Mais de 2.000 municípios de até 30 mil habitantes têm na Santa Casa, digamos assim,
o fundamento, a base insubstituível do atendimento à saúde. E nós temos no Brasil grandes santas casas de misericórdia. A Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, uma das mais antigas, a de Santos, a mais antiga do Brasil, a Santa Casa de Misericórdia de Rio Branco, de Belém, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, não é? E pequeninas instituições esparramadas pelo Brasil inteiro, instituição antiga que herdamos dos portugueses. Como lembrava ainda há pouco em conversa comigo, nosso querido colega Rubem Figueiró. Pois bem, este atendimento hoje está sob ameaça. O jornal Estado de São Paulo publica no dia 18 de fevereiro último um editorial cujo nome diz tudo: Santas Casas Asfixiadas. O Globo também publicou extensa reportagem a esse respeito. Faça a Vossa Excelência a experiência de andar pelo seu estado, qualquer um de nós, ao chegar numa cidade do interior, invariavelmente se apresenta diante de nós com um ofício o provedor da Santa Casa, alguém que representa a instituição daquele lugar. E sempre, invariavelmente, nos últimos anos, com cada vez maior recorrência, o tema da ameaça financeira à existência dessas instituições. A ameaça vem de vários lados, mas na origem de tudo está a defasagem da tabela do SUS, que precisa de reajuste já, para ontem. De cada R$100 despendidos pelos hospitais filantrópicos no atendimento aos pacientes do SUS, apenas R$65 são ressarcidos pelo Sistema Único de Saúde. Isso vai gerando, senhor presidente, um acúmulo de déficits que se convertem em dívidas irresgatáveis na situação atual. No ano de 2011, os dados para todos os países, eu estou me referindo a dados absolutamente incontroversos, apontam esses dados para um déficit de 50 bilhões de reais nos contratos, nos convênios mantidos com o SUS. Ou seja, de um custo total pelos atendimentos da ordem de cerca de 15 bilhões, apenas cerca de 10 foram remunerados. E essa defasagem, repito, está sobretudo concentrada na baixa e média complexidade, que é onde o povo, que é onde realmente é o tipo de atendimento a que o povo recorre, na imensa maioria dos casos que afetam a saúde das pessoas. E aí a dívida aumenta, evidentemente. A insolvência bate às portas. A dívida dessas instituições, senhor presidente, era de 1 bilhão e 800 milhões em 2005. Neste ano de 2012, a dívida já ultrapassou a casa dos 11 bilhões de reais. E o perfil dessa dívida também é tão preocupante quanto o seu volume. Porque 44%, 5 bilhões mais ou menos, é dívida de banco, setor financeiro. 25% são fornecedores, que se não são pagos em dia, deixam de fornecer. E 25% impostos e contribuições não recolhidas. Inadimplência junto a órgãos federais que, por sua vez, geram a impossibilidade de receber recursos, transferências voluntárias por meio de convênios, objetos de tantas emendas parlamentares. Eu, pessoalmente, as minhas emendas parlamentares, todas elas se dirigem ao setor de saúde. Então, senhor presidente, este é o problema. Déficit constante,
dívida que se acumula, resultante de uma defasagem que precisa ser corrigida já. É claro, nós temos problemas de gestão, e são bem-vindos os programas do governo federal de qualificação, né, mesmo de contratualização. Só que a contratualização que está sendo oferecida não pode ser feita com base numa situação já de partida deteriorada. Se oferece recursos do BNDES, ótimo. Acontece que esses recursos vêm, às vezes, socorrer a necessidade de investimentos, ou mesmo de custeio no curto prazo, mas se não se corrigir estruturalmente as causas dessa situação, não adianta. É um mero paliativo. Alivia hoje, mas amanhã, e no máximo depois da manhã, a situação voltou ao estado de calamidade que hoje vivem essas instituições. É por isso, senhor presidente, que no ano passado se reuniu na cidade do meu estado, a cidade de Votuporanga, um grupo muito grande de santas casas do estado de São Paulo e também de outros estados do país. Santa Casa de Rio Branco esteve representado nesse encontro. E formularam a Carta de Votuporanga. Votuporanga que tem uma Santa Casa, aliás, exemplar. Exemplar. Vale a pena conhecer a Santa Casa de Votuporanga. Foi assumida pela comunidade. Trouxe parcerias importantes com o governo do estado de São Paulo. O governador José Serra instalou ali um modelo pioneiro de atendimento ambulatorial, tendo como retaguarda a Santa Casa de Votuporanga. De tal modo foi bem sucedida a Santa Casa de Votuporanga, que um empresário da cidade, que se destacou na gestão como trabalhador voluntário para reerguer a Santa Casa, tornou-se prefeito da cidade, um jovem prefeito, Júnior Marão, que foi reeleito agora, aliás, com 94% dos votos. Nem Saddam Hussein, nos bons momentos, teve uma votação dessa ordem. Em grande parte, pelo renome que ele adquiriu, e pelo talento administrativo também, na gestão da Santa Casa, que é um orgulho da cidade, uma referência. Pois bem, a Santa Casa de Votuporanga foi anfitriã desse encontro. Políticos de vários partidos participaram dessa reunião. Essa Carta de Votuporanga foi levada ao ministro da Saúde pelo prefeito da cidade. Haverá segunda-feira uma nova reunião e cada vez mais esse movimento engrossa com novas instituições que fazem desta reunião uma plataforma para suas reivindicações. E essas reivindicações, senhor presidente, precisam chegar com muita veemência ao Congresso Nacional. Aliás, já chegaram. A Câmara dos Deputados, a Comissão de Assuntos Sociais, promoveu ali audiências públicas e elaborou um parecer que é o retrato veemente, um retrato rigorosamente exato da realidade, que serviu, aliás, de plataforma para todo esse movimento. E eu louvo o trabalho de deputados como João Dado, como Darcísio Perondi, o Antônio Brito, né, do PTB da Bahia, e outros companheiros que produziram esse relatório. Nesse relatório, aliás, senhor presidente, se apontam alguns problemas na área trabalhista sobre os quais nós devemos estar atentos. Quando se fala em jornada de trabalho de profissionais da saúde, e agora está em pauta os enfermeiros, é preciso levar em conta o custo que isso terá para os hospitais filantrópicos. Não podemos, nós aqui, para atender uma categoria que merece todo o nosso apreço e sem a qual não funciona nenhum hospital. Talvez os enfermeiros sejam mais importantes que os médicos até, que me perdoem os médicos, mas é preciso levar em conta também o impacto financeiro que uma legislação elaborada sobre o horário de trabalho possa ter na vida das instituições já tão combalidas.
Ouço com prazer a parte do deputado Rubens Figueiredo. Meu caro líder, senador Augusto, Vossa Excelência me dá a oportunidade. Meu caro líder, senador Aloysio Nunes, Vossa Excelência me dá a oportunidade de estrear a tribuna de apartes. É a primeira vez que eu me dirijo como tal aqui. Que bom. E o faço para saudá-lo. Vossa Excelência traz, nesse instante, um problema da mais alta relevância para o nosso país. A história das Santas Casas do país coincide com a própria história do Brasil. No meu estado, por exemplo, Mato Grosso do Sul, a Santa Casa de Campo Grande vem da segunda década do século passado. É uma entidade centenária. E o esforço feito pelos seus fundadores foi de tal magnitude que construiu-se lá, à época, o maior hospital das Santas Casas do Brasil, com 700 leitos. E que atendia não só a população do meu estado, ou na época do Mato Grosso, Uno, e se estendia para as repúblicas do Paraguai e da Bolívia. Veja, Vossa Excelência, o alcance do trabalho benemérito daquela entidade. Há pouco mais de 4 anos, ela sofreu uma intervenção, em virtude das dificuldades que Vossa Excelência explanou tão bem aí. Agora, o governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande se sentiram incapazes de continuar a manutenção da Santa Casa e querem devolver para os antigos provedores. Então, o discurso de Vossa Excelência vem somar ao desejo daqueles que desejam reassumir com todas as dificuldades evidentes, para que o governo federal reajuste a participação do SUS na administração dessas Santas Casas. Tem que pagar os 100, não os 65, como Vossa Excelência diz. O governo federal tem que se encarregar de todas as despesas decorrentes, porque o esforço pessoal dos seus provedores, dos seus associados, já é por demais suficiente. É exigir demais deles. Nós temos que fazer com que o poder público, como muito bem Vossa Excelência está fazendo aí, de alertá-lo sobre a obrigação que é dele. Nós temos um dever de dar assistência a todos, mas esse dever, o maior encarregado dele é justamente o governo e o governo federal. Eu quero me associar às palavras de Vossa Excelência, cumprimentá-los pela luta que Vossa Excelência está levantando em favor das Santas Casas. Em nome da Santa Casa, me permito dizer assim, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu agradeço imensamente a solidariedade de Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Figueiredo. Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência e vejo que, apesar de algum tempo distante do Congresso, Vossa Excelência, que foi deputado federal, que honrou a representação parlamentar do seu Estado na Câmara Federal, volta ao Senado com a forma absoluta. Bem-vindo às lides parlamentares, o senhor é um professor. Mas, senhor presidente, eu sugiro esse tema para uma discussão entre nós aqui. Uma dessas reuniões que se programa fazer no Senado. Porque, e nessa reunião, senhor presidente, eu gostaria de propor o seguinte: não vamos dizer a culpa é desse, a culpa é daquele, vamos tentar resolver o problema. Porque a CPMF, isso aqui. Não, vamos procurar resolver, vamos nos somar. Vossa Excelência é o vice-presidente do Senado e já está dizendo a que veio, né, ocupando esse posto, tem uma posição ímpar de liderança no seu partido e entre nós. Eu creio que esse é um movimento que deve nos unir a todos. O Ministério da Saúde tem acumulado no seu orçamento restos a pagar que hoje já estão em torno de 10 bilhões de reais. Vamos conversar com o ministro da Saúde, ver se é possível
claro que esses recursos já estão empenhados, direcioná-los de alguma forma para a correção da tabela do SUS. Façamos um esforço, nós, na elaboração do orçamento, para que haja um compromisso de vincular a folga orçamentária que possamos prover ao governo, ao Ministério da Saúde, ao reajuste da tabela do SUS. Esta é uma causa, senhor presidente, que deve nos unir a todos nós, sem nenhuma hesitação, sem nenhuma divergência, situação e oposição. Porque quem está doente, quem precisa de atendimento médico, não é o membro do PT, do PSDB, do PP, do PSB, pode até ser, mas é sobretudo um cidadão, um ser humano que tem direito a uma vida saudável. Ouço a parte da nobre senadora Ana Amélia. Senadora Luísa Nunes Ferreira, eu queria primeiro endossar a sugestão de Vossa Excelência, exatamente nessa compreensão de que o tema não é um tema de partido, é um tema do país e é um tema da população brasileira que vai para as filas de madrugada e não consegue atendimento. O SUS é um sistema inteligente, é um sistema adequado, porém, as limitações financeiras e de gerenciamento, especialmente, têm criado sérios problemas. E hoje, os municípios que, pela lei, deveriam aplicar 15% das suas receitas líquidas em atendimento à saúde, estão fazendo muito mais. Eu imagino que no seu estado de São Paulo, os prefeitos, e o senhor tem experiência disso, estejam todo 30%, dia falando. Eles 25, aplicam, na média, 25% a 30%. A lei manda. Os estados são obrigados, pela lei, a 12%. No meu estado, não se aplica sequer a metade disso que a lei determina. E aí a pressão sobre os municípios onde o povo está, onde o povo vive, porque é na cidade, especialmente nas pequenas e médias, em que a demanda aumenta. E aí nós vemos uma judicialização também da saúde pública, a pessoa vai ao juiz para determinar a internação, o risco de prender um secretário de saúde, até o prefeito, às vezes, dependendo da circunstância. Então, o tema é complexo, o tema é amplo, e eu penso que seja a prioridade aqui, porque não há caso, não há dia que o senhor não veja na televisão esses horrores que nós estamos vendo. Não só essa história lá no Paraná, mas outros casos, especialmente o atendimento à população que depende do SUS, é essa que sofre. As instituições hospitalares que atendem o SUS são as vítimas primeiras, não só na área das Santas Casas, mas também os hospitais comunitários do meu estado. Os filantrópicos em geral. Os hospitais filantrópicos estão sofrendo amargamente. E recebi uma demanda também, os próprios laboratórios de análises clínicas, senador Aloysio, também estão na mesma situação. Alguns já não conseguem mais sobreviver. E o que está acontecendo no caso dos laboratórios? A internacionalização desse setor tão importante para o país. Tudo bem que a economia é globalizada, livre mercado, mas se nós não atendermos para prestigiar, estimular o setor privado brasileiro, sobretudo essas instituições que são centenárias, algumas delas na área da filantropia médica hospitalar, nós não estaremos correspondendo com a expectativa do próprio povo brasileiro que deposita em nós alguma esperança de solução desses graves problemas. Cumprimento, me associo, estou aqui ao seu lado para encaminharmos esse debate. Muito obrigado, senadora Ana Amélia, pela parte oportuno e pelo depoimento veemente. E, como dizia ainda há pouco, a Santa Casa de Porto Alegre está engajada nesse movimento, como a de Rio Branco. Mas, senhores senadores, para concluir a minha intervenção, eu gostaria, senhor presidente, que Vossa Excelência e todos nós nos irmanássemos realmente nesta luta, não é? E que sensibilizássemos o nosso ministro da Saúde para que seja reajustada a tabela do SUS. As reuniões a que me referi, que ocorreram em São Paulo e que ocorrerão, e a próxima que ocorrerá na segunda-feira, tem esse caráter, um caráter absolutamente suprapartidário. Fiz referência a alguns parlamentares, o senador Suplicy já se manifestou, o deputado Eleusis Paiva, do PSD, o deputado Edinho Araújo, o deputado Vaz de Lima, e os políticos todos estão aos poucos se engajando nesse movimento, que precisa chegar ao Senado da República. Precisa chegar ao Senado da República. Muito obrigado.